Olá, pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar aí sobre as representações em equações, né, para a gente descobrir qual que é a posição relativa das retas. Então, a gente precisa lembrar primeiro que a gente tem formas de escrever a nossa equação. A gente tem a forma reduzida, onde a gente tem, y igual a mx mais n. Quando a gente tem essa posição, esse formato de equação, a gente diz aqui que o número que está à frente do x é o nosso coeficiente angular. E o número sozinho aqui, ele é o nosso coeficiente linear. Isso a gente viu lá na matéria de equações, funções do primeiro grau, tá? A gente também pode ter essa equação do primeiro grau escrita da seguinte forma: ax mais by mais c igual a zero. Nesse caso aqui, ó, para mim poder encontrar, para mim não, para eu poder encontrar, aqui, ó, a gente pode isolar o y aqui para colocar do outro lado, certo? Então, eu tenho ax mais c igual a menos by. O b está multiplicando o y, então eu vou passar para o outro lado dividindo, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, ax mais c, tudo isso dividido por menos b, tá? Igual a y. Então, agora a gente tem praticamente a nossa equação aqui reduzida da reta, tá? Só que aqui, ó, nesse caso aqui, daí, o coeficiente angular ficou em, ó, a sobre menos b, ou ainda menos, porque aqui, ó, mais com menos dá menos a sobre b, e o nosso coeficiente linear ficou em c menos b, ou ainda mais com menos c sobre b, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que calcular aí o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, digamos que a gente tem os seguintes sistemas de equação, tá? Não. Vou colocar números, né? Então, 5x mais 3, 5x menos 4, tá? Y igual. A gente tem essas duas representações. Isso aqui é a nossa reta R e essa aqui é a nossa reta S, certo? Sempre quando a gente tem o coeficiente angular igual, aqui, ó, MR igual a MS, que a gente representou lá um número à frente do x, né, como nosso coeficiente angular. Então, se a gente tiver o nosso coeficiente angular, a nossa reta aqui vai ser paralela. As posições entre as retas vai ser paralela, tá? Sempre quando a gente tiver tanto o coeficiente angular quanto o nosso coeficiente linear, a gente tem uma reta coincidente. Uma reta está sobre a outra, tá? Agora, quando o nosso coeficiente angular for diferente, coeficiente angular diferente, aqui, ó, MR diferente de MS, ó, nesse caso a gente tem aqui, ó, lembrando que aqui é o R, aqui é o S. Aqui é o R, a reta R, e aqui é a reta S, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem MR igual a MS e ainda NR igual a NS, tá? N é a posição do número sozinho e M é o que acompanha o X, tá? A gente tá chamando. Então, sempre quando a gente tiver aqui o coeficiente angular diferente, as nossas retas são concorrentes uma com as outras, tá? E ainda, se a multiplicação entre os dois coeficientes angulares resultarem a menos 1, ela vai ser perpendicular, ou seja, ela vai ainda ter um ângulo aqui de 90 graus, tá? Aqui no caso é concorrentes. Nesse caso aqui, ó, 5 vezes 2 não dá menos 1, então não é o caso, tá? Então, isso aqui seria se a gente tiver, por exemplo, assim, ó, x mais 2
menos x mais 3, tá? Aqui, se a gente fizer, a gente tem 1 vezes menos 1, que vai dar menos com menos, menos com mais menos, 1 vezes 1, 1. Então, aqui, ó, deu menos 1 a multiplicação de MR vezes MS igual a menos 1, tá? Então, aqui, lembrando que aqui é a reta R, aqui é a reta S, aqui é Y igual. Então, nesse caso aqui, a nossa reta são perpendiculares. Beleza, gente? Bem tranquilo. Então, ó, coeficiente angular, o número que está na frente do x igual, paralela. Se ainda o coeficiente linear, ou seja, o número que está sozinho, for igual, a gente tem retas coincidentes, tá? Lembrando que se fosse sistema assim, ó, AX mais... AX não, né? Vou pôr número ali. 2x mais 3y menos 5 igual a 0. E aqui for 1x mais... Aqui não precisa de 1. Mais y mais 2 igual a 0. A gente vai ter que fazer aquele cálculo lá, tá? Então, aqui vai ser... Coeficiente angular vai ser 2 por 3. E aqui o coeficiente angular vai ser 1 por 1, tá? Que dá 1. Aqui vai dar 2 terços. Então, a gente vai precisar fazer o cálculo para saber o coeficiente angular quando tiver essa situação aqui. Então, quando a gente tiver os coeficientes angulares diferentes, as nossas retas são concorrentes, ou seja, elas se cruzam em algum momento. E quando a multiplicação dos dois coeficientes angulares aqui, ó, tanto de cima quanto de baixo, der o resultado de menos 1, elas são perpendiculares, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus, tá? Bem tranquilinha a matéria, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima, tchau!